O capítulo de Quem Ama Cuida desta quinta-feira começa com Pedro e Kleber diante de Carla, a viúva do perito que esteve envolvido no processo de Adriana. Depois de conseguirem chegar até ela, os dois acreditam que finalmente poderão descobrir informações capazes de ajudar a provar a inocência da fisioterapeuta. Mas logo nos primeiros minutos da conversa, fica claro que Carla está extremamente nervosa. Pedro tenta tranquilizá-la. Carla, nós não viemos aqui para prejudicar você. Só precisamos entender o que aconteceu com seu marido e por que o processo de Adriana tomou aquele rumo. Carla olha para Pedro e depois para Kleber. Ela parece pensar cuidadosamente antes de responder. Eu não posso falar sobre isso. Kleber insiste. Mas por quê? Alguém está impedindo você de contar o que sabe? A pergunta deixa Carla ainda mais apreensiva. Ela não responde diretamente, mas seu comportamento entrega que existe alguma coisa muito séria por trás daquele silêncio. Eu já sofri ameaças. Vocês não entendem o que isso significa. Pedro fica surpreso. Ameaças? Quem ameaçou você? Carla evita responder. Ela sabe que qualquer palavra pode colocar sua própria segurança em risco. Mesmo assim, a reação dela confirma para Pedro que o passado ainda está cercado de segredos. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Ulisses vive uma situação completamente diferente, mas que também está ligada ao plano de Adriana. Ele começa a ficar apreensivo com o interesse de Tiago em consultar o balanço da joalheria. Ulisses sabe que sua situação financeira não é boa e teme que suas dificuldades acabem vindo à tona. O problema é que suas dívidas cresceram por causa do vício em jogos. Ele perdeu o controle e agora precisa encontrar uma maneira de resolver o problema antes que seja tarde demais. Tiago demonstra interesse pelos números da empresa, e Ulisses tenta disfarçar o nervosismo. E por que você quer ver o balanço agora? Tiago responde que precisa entender como está a situação da joalheria, mas Ulisses sabe que qualquer investigação mais detalhada pode revelar seus problemas. Ao mesmo tempo, Adriana continua colocando em prática seu plano de vingança. Ela sabe que não pode agir impulsivamente. Cada movimento precisa ser calculado. E a situação financeira de Ulisses acabou se transformando em uma oportunidade perfeita. Liris já havia conversado com ele sobre a necessidade de procurar ajuda para abandonar o vício. Agora, ela começa a perceber que Ulisses pode realmente considerar a possibilidade de vender sua participação na joalheria. Para Adriana, essa é exatamente a oportunidade que ela esperava. Enquanto isso, Mal conhece o novo apartamento de Adriana e fica completamente encantado com o lugar. A mudança na vida da fisioterapeuta é impressionante. Depois de tudo que enfrentou, Adriana agora tem condições de reconstruir sua vida e principalmente de planejar os próximos passos da vingança. Mal observa tudo admirado. Adriana, esse apartamento é incrível. Ela sorri, mas sua cabeça está muito longe dali. É uma nova fase da minha vida, Mal. Mas essa nova fase também preocupa Elisa. Ela sabe que Adriana está determinada a se vingar e teme que esse desejo de justiça acabe colocando a amiga em perigo. Elisa tenta fazê-la enxergar que existe uma diferença entre lutar pela própria inocência e permitir que a raiva tome conta de todas as decisões. Adriana, eu entendo tudo o que você passou, mas tenho medo de onde essa vingança pode levar você. Adriana responde com firmeza. Eu não vou esquecer o que fizeram comigo, Elisa. Não depois de tudo. A determinação de Adriana mostra que ela não pretende recuar. Enquanto isso, Pilar toma uma decisão importante. Ela aceita testemunhar a favor de Ademir. A escolha pode ter consequências importantes, principalmente porque existem muitos conflitos e desconfianças envolvendo a família. Pilar sabe que sua posição poderá ser questionada, mas mesmo assim decide seguir adiante. Em outra parte da história, Liris começa uma nova fase profissional. Ela passa a trabalhar no restaurante de Laurentino. A mudança representa uma oportunidade para recomeçar e construir sua própria independência. Laurentino recebe Liris e explica como será o trabalho. Aqui você vai ter que se adaptar rápido, mas acredito que vai dar certo. Liris responde. Eu quero muito que dê certo. Preciso dessa oportunidade. Enquanto Liris tenta organizar a própria vida, Adriana continua investigando o passado. Em uma conversa com Yuri, ela revela uma informação que pode ser importante para sua busca pela verdade. Yuri, eu descobri uma coisa sobre Francesca. Ela trabalhou para Arthur. Yuri fica surpreso. Tem certeza? Tenho. E eu acho que isso pode ser importante. A revelação faz os dois perceberem que ainda existem muitas conexões escondidas envolvendo Arthur. Adriana sabe que se conseguir descobrir quem esteve próximo dele, poderá encontrar novas pistas sobre tudo o que aconteceu.
Mas a tensão aumenta quando Elisa confessa a Mal que tem medo de enfrentar Otoniel. Eu tenho medo, Mal. Ele tenta tranquilizá-la. Você não precisa enfrentar tudo sozinha. Elisa respira fundo e admite que não sabe o que pode acontecer quando chegar o momento de encará-lo. Enquanto isso, Rafael conversa com André e revela que está pensando em pedir Andréia em casamento. André fica surpreso. Você está falando sério? Rafael confirma. Muito. Eu quero construir uma vida com ela. A notícia mostra que mesmo diante de tantos conflitos, alguns personagens ainda sonham com um futuro diferente. Já Mal enfrenta um dilema amoroso. Ele procura Daphne e finalmente admite aquilo que vinha tentando esconder. Eu acho que estou gostando do Felipe. Daphne fica surpresa com a revelação. Você tem certeza disso? Mal confessa que não sabe exatamente o que fazer com esse sentimento, mas não consegue mais fingir que ele não existe. Enquanto todos enfrentam seus próprios problemas, Pedro continua pensando em Carla. Ele percebe que o medo dela não é gratuito. Alguma coisa aconteceu e alguém pode estar tentando impedir que a verdade apareça. E então, quando Pedro acredita que talvez não consiga avançar naquela investigação, Carla finalmente decide falar um pouco mais. Ela olha para ele, respira fundo e revela. Ademir foi uma das pessoas que me procurou. Pedro fica completamente surpreso. Ademir? Carla confirma com a cabeça. Sim, ele esteve atrás de mim. A revelação muda completamente o rumo da investigação. Pedro percebe que o nome de Ademir pode estar muito mais ligado ao caso de Adriana do que todos imaginavam. E enquanto Pedro começa a juntar essas novas peças, Adriana recebe outra informação que pode mudar seu plano de vingança. Leris procura por ela e conta. E Adriana, eu conversei com Ulisses. Ele gostou da ideia de vender a parte dele na joalheria. Adriana fica em silêncio por alguns segundos. Finalmente, uma das etapas mais importantes de seu plano começa a se tornar realidade. Ela sabe exatamente o que precisa fazer. Então chegou a hora de dar o próximo passo. E esse próximo passo envolve Nancy. Adriana decide procurá-la para fazer uma proposta que pode colocar a vingança em um novo nível. Mas será que Nancy vai aceitar entrar nesse plano? E principalmente até onde Adriana está disposta a ir para conseguir a joalheria e chegar mais perto daqueles que destruíram sua vida? Depois da revelação de Carla, Pedro percebe que a investigação acaba de ganhar uma direção completamente diferente. A viúva do perito estava com medo, evitava falar e parecia determinada a esquecer tudo o que havia acontecido. Mas agora ela admite que Ademir foi uma das pessoas que a procuraram. Pedro não consegue esconder a surpresa. Carla, por que Ademir procurou você? Ela responde com cautela. Eu não sei exatamente o que ele queria. Mas depois que meu marido morreu, algumas pessoas começaram a aparecer. E eu percebi que era melhor ficar calada. Pedro tenta entender. Você está dizendo que alguém queria impedir que você falasse? Carla não responde diretamente, mas seu silêncio já diz muita coisa. Pedro sabe que precisa tomar cuidado. A informação é importante, mas Carla está assustada e não pode ser pressionada além do limite. Enquanto isso, Adriana também dá um passo importante em seu plano. Depois de receber de Liris a confirmação de que Ulisses está disposto a vender sua participação na joalheria, ela decide agir. A joalheria não é apenas um negócio para Adriana. Ela representa uma porta de entrada para o mundo daqueles que ela considera responsáveis por tudo que sofreu. Por isso, Adriana procura Nancy. Nancy, eu preciso que você faça uma coisa por mim. Nancy percebe que a amiga está falando sério. O que você quer? Adriana explica. Quero comprar a parte do Ulisses na joalheria. Mas preciso que você me represente nessa negociação. Nancy fica surpresa. Você tem certeza de que quer fazer isso? Adriana não hesita. Tenho. E isso é muito importante para o meu plano. Nancy sabe que Adriana está movida por um desejo enorme de vingança. Mesmo assim, entende que a compra pode ser uma maneira de recuperar o controle da própria vida. Enquanto essa negociação começa a tomar forma, Ulisses continua preocupado. Ele sabe que vender sua parte pode aliviar seus problemas financeiros, mas também significa abrir mão de uma posição importante dentro da empresa. A pressão aumenta quando Tiago demonstra interesse em analisar os números da joalheria. Ulisses pensa consigo mesmo que precisa resolver tudo rapidamente. Eu não posso deixar que descubram minhas dívidas. O vício em jogos colocou tudo em risco, e agora a venda da participação parece ser a única saída. Liris, que começa seu trabalho no restaurante de Laurentino, também tenta ajudar Ulisses. Ela sabe que ele precisa reconhecer o problema e procurar tratamento. Ulisses, você não pode continuar vivendo assim. Ele responde. Eu sei, mas é mais difícil do que parece. Liris insiste.
Então peça ajuda. Você não precisa enfrentar isso sozinho. A conversa mexe com Ulisses e faz com que ele enxergue a possibilidade de mudar. Enquanto isso, Adriana conversa novamente com Yuri sobre Francesca e Arthur. A informação de que Francesca trabalhou para Arthur continua incomodando a fisioterapeuta. Ela sabe que nenhuma pista deve ser ignorada. Yuri, quanto mais eu descubro, mais percebo que ainda falta muita coisa nessa história. Yuri concorda. Então precisamos descobrir quem mais estava perto de Arthur. Adriana sabe que esse caminho pode ser perigoso, mas está disposta a continuar. Em outra frente, Pilar confirma que vai testemunhar a favor de Ademir. A decisão pode aumentar ainda mais as tensões familiares. Enquanto isso, Elisa continua preocupada com Adriana. Para ela, a vingança pode acabar destruindo justamente a pessoa que ela está tentando proteger. Elisa conversa com Mau Mau e admite que também está com medo de enfrentar Otoniel. Eu não sei se consigo fazer isso. Mau Mau tenta ajudá-la. Você precisa pensar no que é melhor para você. Elisa responde. É fácil falar, mas quando chega a hora, o medo toma conta. A conversa mostra que Elisa está enfrentando seus próprios fantasmas e ainda não encontrou forças para resolver tudo. Já Rafael segue planejando seu futuro com Andréia. Ele conversa com André e revela que pensa seriamente em pedi-la em casamento. Eu quero fazer isso direito. Não quero mais ficar adiando. André sorri. Então talvez esteja na hora de você tomar coragem. Rafael concorda, animado com a possibilidade de construir uma nova etapa ao lado de Andréia. Enquanto isso, Mau Mau continua tentando entender os próprios sentimentos. Depois de contar a Daphne que está gostando de Felipe, ele percebe que não será fácil lidar com essa situação. Daphne tenta aconselhá-lo. Você precisa entender o que realmente sente antes de tomar qualquer decisão. Mau Mau responde. Eu só sei que quando ele está perto, eu fico diferente. O sentimento pode trazer novos conflitos para os próximos capítulos. Mas é a investigação de Pedro que termina ganhando o maior destaque. Depois de ouvir Carla mencionar Ademir, ele começa a suspeitar que a história oficial sobre o caso de Adriana pode estar cheia de falhas. Pedro pensa em tudo que já descobriu. Primeiro, havia o processo. Depois, das informações que começaram a surgir. Agora, uma testemunha assustada afirma que Ademir esteve atrás dela. Ele percebe que não pode deixar essa pista desaparecer. Se Carla está com medo, é porque alguém tem alguma coisa a esconder. Enquanto Pedro tenta entender o tamanho dessa descoberta, Adriana dá continuidade ao próprio plano. Ela procura Nancy e deixa claro que quer a negociação da joalheria encaminhada. Eu preciso que tudo seja feito com cuidado. Nancy pergunta. E se alguém descobrir que você está por trás disso? Adriana responde. Então eu vou lidar com isso. Mas não vou desistir. Ela sabe que está entrando em um território perigoso, mas acredita que essa é uma oportunidade única. A compra da participação de Ulisses pode colocá-la dentro de um negócio ligado diretamente aos seus inimigos. E dessa vez ela não estará entrando como vítima. Ela estará entrando como alguém com dinheiro, poder e informação. Ao mesmo tempo, Carla permanece assustada. A revelação sobre Ademir pode ter colocado a própria segurança dela em risco. Pedro sabe que precisa agir rapidamente para descobrir o que ela ainda guarda. E existe uma pergunta que não sai da cabeça dele. O que Ademir queria com Carla? A resposta pode estar relacionada ao próprio processo que condenou Adriana. No final do capítulo, as duas grandes histórias caminham para um ponto de encontro. De um lado, Pedro começa a enxergar uma possibilidade real de provar que Adriana foi vítima de uma armação. Do outro, Adriana começa a transformar sua herança em uma arma para colocar em prática sua vingança. Ela olha para Nancy e reforça sua decisão. Eu vou comprar essa joalheria. Nancy entende que a partir daquele momento não existe mais volta. Adriana está cada vez mais próxima do império que pretende atingir. E Pedro, sem saber ainda todos os detalhes do plano dela, está cada vez mais perto da verdade sobre o passado. O que ninguém imagina é que essas duas histórias podem acabar se cruzando de uma maneira completamente inesperada. Carla sabe mais do que contou. Ademir tem motivos para estar preocupado. Ulisses está prestes a vender sua participação. E Adriana acaba de encontrar uma nova maneira de entrar no coração dos negócios dos Brandão. Agora, a pergunta que fica para o próximo capítulo é: será que Pedro conseguirá descobrir toda a verdade antes que alguém tente silenciar Carla? E será que Adriana conseguirá comprar a joalheria sem levantar suspeitas? A vingança está apenas começando, mas a verdade também está cada vez mais perto de aparecer. E depois de tudo o que aconteceu neste capítulo, uma coisa é certa: os segredos que foram escondidos durante tanto tempo estão começando a vir à tona.
Deixa nos comentários o que você achou da atitude do Pedro e se a Adriana está certa de 0 a 10, que nota você dá. Até próximo vídeo!